Na igreja de São Pedro de Miragaia, podemos encontrar uma pintura cuja origem remonta às relações comerciais e artísticas estabelecidas há vários séculos entre Portugal e a Flandres. Esta obra, conhecida como Tríptico de Miragaia, supõe-se de origem flamenga e foi concebida para a Capela do Espírito Santo em inícios do século XVI. Antes de nos debruçarmos sobre o estudo da obra em particular, importa conhecer a relevância histórica de Miragaia e a conjuntura que terá propiciado a encomenda do tríptico, fazendo-o percorrer milhares de quilómetros entre o local onde foi executado e aquele onde se encontra atualmente. Situada no Porto e próxima do Rio Douro, a freguesia de São Pedro de Miragaia tem uma origem muito antiga. Desde cedo se tornou um importante centro, ao ser o local onde atracavam as barcas que atravessavam o Rio Douro, possibilitando a continuação da via romana que ligava Lisboa a Braga. No século X aparece já a referência à existência de uma ermida de Miragaia e no século XIII essa ermida transformou-se já em paroquial. Essa paroquial está no mesmo sítio onde atualmente se encontra a igreja de São Pedro de Miragaia. Portanto, a partir dessa época, a importância de Miragaia deve-se muito à construção naval que é possibilitada por esse extenso areal que hoje já não existe, e é isso que está na origem da grande importância económica da povoação durante toda a Idade Moderna. Em 1405 foi erguido o Hospital do Espírito Santo, na encosta junto à igreja de São Pedro. Dirigido por uma confraria, destinava-se a auxiliar os pobres e a dar abrigo aos peregrinos. Os membros do Hospital da Confraria eram os cordoeiros e, sobretudo, os homens do mar, ligados também à construção naval, aos estaleiros de Miragaia. E essa comunidade vai enriquecer ao longo de todo o século XV, sobretudo devido ao comércio marítimo com o norte da Europa, particularmente a Flandres. Ora, vai ser nesta confraria e na igreja do hospital que aparece no início do século XVI referida a existência do tríptico do Espírito Santo. O tríptico integra-se nessa linha de comércio com o norte e provavelmente veio de Antuérpia. Terá sido encomendado por João de Deus, um mercador e membro da confraria que se fez retratar num dos volantes sob a proteção de São João Batista. No século XVII foi incorporado num retábulo e em 1887 foi transferido para a igreja de São Pedro. Nesta igreja esteve inserido num retábulo lateral. Foi posteriormente removido dessa estrutura, restaurado em Lisboa no início do século XX e atualmente está exposto num núcleo museológico anexo. O comércio deste tipo de bens deve-se sobretudo ao êxito que a pintura do norte da Europa alcançou, nomeadamente na Península Ibérica. Em Portugal, o casamento realizado em 1430 entre Filipe III, Duque de Borgonha, e Isabel de Portugal, filha de Dom João I, é decisivo para a valorização da pintura do norte da Europa. Durante el siglo XV se desarrolla en Europa la pintura flamenca en los Países Bajos. La pintura flamenca va a tener una influencia fundamental en todo el arte de la península ibérica. De hecho, esta pintura, el tríptico de Pentecostés de la iglesia de San Pedro de Miragaia, es un ejemplo de las pinturas que viajaron a la península ibérica procedentes de Países Bajos, posiblemente de Amberes, en esta época, dada la gran importancia que adquirieron estas pinturas. Esta modalidad de tríptico tiene la singularidad de que con las puertas cerradas aparecen escenas muy vistosas, como también en este caso tenemos, que representa aquí la Anunciación en grisalla sobre fondo rojo. El tríptico abierto representa el Pentecostés con las dos puertas, con los dos santos y el donante. O objetivo deste estudo foi de conhecer os materiais e as técnicas de execução. Neste tríptico, a madeira de suporte foi identificada como sendo carvalho do Báltico. A radiografia permitiu observar que o painel central está constituído por 6 pranchas, ensambladas por taleiras, elementos quadrangulares de madeira fixados por cavilhas. As 3 pranchas dos volantes laterais estão ligadas simplesmente por cavilhas. Estes 2 sistemas de assemblagem eram utilizados quer na Flandres, quer em Portugal. O exame dendrocronológico do suporte foi relevante para a datação da pintura, que é posterior a 1499. Segundo dados documentais, é possível situá-lo no local para onde foi concebido entre 1512
e 1517. De acordo com a observação das amostras estratigráficas, as camadas pictóricas foram aplicadas sobre 2 estratos de preparação à base de carbonato de cálcio. O desenho preparatório foi efetuado através de 2 técnicas distintas. Em zonas geométricas, como o pavimento achadrezado, o desenho foi inciso, como se observa através das linhas brancas na radiografia. Já nas figuras, o autor recorreu a um desenho livre, executado a pincel, para marcação das linhas de contorno e do modelado de claro-escuro, como se observa na refletografia de infravermelho. O rosto do doador apresenta diferenças ao nível do desenho preparatório, quando comparado com os rostos de São João Batista e de São Paulo. Isto poderá sugerir a possibilidade de a figura do doador ter sido concluída em Portugal. Em algumas zonas das grisalhas, o desenho pode ser observado à vista desarmada, devido à transparência da camada pictórica. Os pigmentos detectados são usuais no século XVI, como o ocre, a azurite, o verde de cobre, o vermelhão e o branco de chumbo. No que respeita à origem do tríptico, durante o estudo comparativo, foram observadas semelhanças ao nível da composição com pinturas portuguesas da mesma temática. No entanto, as características técnicas, materiais, históricas e artísticas apontam para uma obra de execução flamenga.